Joio na igreja. 1 João capítulo 3, versículo 8 a 10. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio da criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nesta pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama ao seu irmão, não é filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 8 a 10. Eu quero que você reflita nesse texto, muito importante. Eu vou lê-lo novamente. 1 João capítulo 3, versículo 8 a 10. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama a seu irmão, não é filho de Deus. Amados, nós temos consciência que o diabo é o senhor deste mundo. E ele tem uma missão incansável. Qual é a missão do diabo? É de roubar a honra e a glória do Senhor Deus. E ele consegue isso quando ele impede o homem de reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. E para alcançar esse seu intento, ele lança mão de toda sorte de enganos e mentiras. O diabo dissimula o erro em verdade e o sopra sobre a vida de muitos que um dia possuem uma comunhão íntima e verdadeira com Deus. Então, amados, quando o servo de Deus, ele começa, vamos usar o termo, relaxar na busca, na oração, na leitura da palavra, em subir ao monte, em ir atrás, em buscar o Senhor, quando ele começa a esfriar nesse aspecto, o que é que ele faz? Ele abre espaço para o espírito de engano. E o diabo vem com muita força. Olha, irmãos, o inimigo, ele é extremamente sutil em seu agir. São doses mínimas, mas contínua de engano. E o homem as toma para si mecanicamente, ou seja, ele vai colocando de pouco a pouco a sua realidade. E as pessoas vão assimilando aquilo também de pouco a pouco. E quando acorda, que infelizmente não acorda, é tarde demais. Os olhos das pessoas são cegados, são fechados, e elas tornam-se incapazes de enxergar o quão longe está do verdadeiro Deus. O que acontece com essas pessoas? São feitas em joio. Por que são feitas em joio? Porque continuam dentro da igreja, mas não vivenciam mais a verdade do Senhor. E muitas vezes é um problema sério dentro da igreja. Mas quem são esses crentes que estão na condição de joio, amados? Olha, são todos aqueles que perseveram em praticar o pecado e colocam sobre si a capa de santidade, ou seja, dentro da igreja a pessoa, olha, é uma bênção. Ora, canta, fala, prega tão bonito, mas quando sai da porta para fora, é outra pessoa que saiu. É um mentiroso, é uma pessoa que não tem compromisso, não honra a sua palavra, que vive no pecado continuamente. Então, muitos crentes estão vivendo isso, amado, a aparência, e são joio. Por que são joio? Porque dentro da igreja tem cara de crente, tem ações de crente, tem até aquele tique nervoso de crente. Qual o tique nervoso de crente? Você sabe qual é? Você já analisou que muitas pessoas têm alguém pregando: ah, porque o diabo, ele fez isso. Aí a igreja grita: glória a Deus, aleluia. Isso é o tique de crente. Porque dão glórias a Deus e aleluias em todos os parágrafos que o pastor fala, que o pregador fala, sem observar aquilo que eles estão glorificando. Ah, porque o diabo é poderoso para fazer coisas terríveis. Aleluia, glórias a Deus. Já olhou isso? E são os tiques nervosos de crente. Amados, o pecado é tão comum na vida dessas pessoas que não conseguem mais enxergá-lo. As obras do pecado vão assim tampando os olhos dessa pessoa e ela acha que está vivendo vida santa. Em alguns casos, essas pessoas que procuram viver vida dupla, uma vida santa dentro da igreja e lá fora, segundo o mover do diabo,
Em alguns casos, essas pessoas procuram até justificar o injustificável, assumindo uma sua vida dupla. Afrontam de forma direta a soberania do Senhor Deus, quando indiretamente afirmam que Deus é conivente com o pecado. Porque muitos desses que estão vivendo a vida santa dentro da igreja, aquela vida de crente bonita, charmosa, mas estão vivendo lá fora no pecado, eles estão dizendo assim, entre aspas, que Deus é conivente com o pecado. Entende? E muitos têm ciência que estão vivendo assim. E lá em 1 João capítulo 3, nós lemos que quem continua pecando pertence ao diabo. Quem é filho de Deus não continua pecando. Olha, irmãos, eu quero dizer para você que eu me entristeço muito, eu fico muito triste. Porque quando eu vou meditar sobre essa realidade, sobre a realidade das igrejas, eu vejo que o pecado tem se infiltrado. E as raízes do pecado têm sido muito profundas. E o pecado tem conseguido minar o mover do Espírito de Deus. O pecado tem conseguido tirar, apagar o Espírito Santo de Deus dentro da igreja. É o joio que o diabo tem plantado. Porque apenas assemelha-se ao trigo, mas na verdade não serve para nada. E, infelizmente, irmãos, tem muitos que são joio e acham que são trigo. Eu pergunto para você, meu amado, e você o que é? Você é trigo? Você é joio? O que você é? Você já parou para refletir? Olha, amado, o joio anda com o povo de Deus, dá dízimo, dá ofertas, canta no coro, muitas vezes toca bem demais, prega que faz toda a igreja chorar. São em tudo semelhante ao trigo, mas como disse anteriormente, longe do templo, longe dos olhos do pastor. Em sua intimidade eles são fornicadores e adúlteros. São fornicadores e adúlteros. Possuem uma vida sexual ativa com a namorada. Quantos dos jovens que se dizem crente e possuem vida sexual ativa? Aqueles que estão casados, quanto estão adulterando? São casos extraconjugais. Olha, irmão, o diabo agiu de uma forma tão perfeita a ponto de encararem essas práticas como aceitáveis aos filhos de Deus. Sim, tem muitos desses que são fornicadores. O que é fornicação? É o relacionamento sexual fora do casamento, ou seja, entre pessoas solteiras. Então, muitas dessas pessoas que são fornicadores e adúlteros acham que isso tudo é normal, é assim mesmo. Deus aceita essas coisas. Aí vem aqueles namoros imundos. Enfim, vem tudo um conjunto de coisas imundas que afasta e que apaga o Espírito de Deus na vida. Aquelas pessoas que estão dentro da igreja são joio. Eles também são masturbadores, são homossexuais ou impuros sexualmente. Olha, eu recebo muitos e-mails de pessoas, e muitas dessas pessoas se dizem: olha, Elias Oliveira, eu estou vivendo como homossexual. E são membros da igreja. Porque dentro da igreja tem toda uma aparência, mas quando sai, o maligno é que age poderosamente. Tem pessoas que estão ali dentro da igreja, jovens, pessoas casadas, mas estão na prática da imundícia da masturbação. São pessoas que vivem continuamente na masturbação. Vivem continuamente na impureza sexual. O que é impureza sexual? A impureza sexual, amados, nós podemos pegar um leque bem grande. Por exemplo, gostam de sites pornográficos, revistas pornográficas, filmes pornográficos, conversas pornográficas, namoro imundos pornográficos, entende? Tudo isso se encaixa na impureza sexual. E essas pessoas muitas vezes encaram isso de forma muito comum, muito normal. Olha, irmãos, nós não estamos aqui para sermos normais, estamos aqui para sermos santos. Aquelas pessoas que estão vivendo como joio dentro da igreja, elas são mentirosas e desonestas. Sim, porque há muitos que estão no hall de membros das igrejas, mas que não prezam pela verdade, não prezam pela honestidade. São pessoas mentirosas, são pessoas desonestas nos seus negócios. São aquela pessoa que você não pode comprar um carro da mão dela, porque ela diz: olha, esse carro é perfeito. Mas quando você liga o carro, o motor cai no chão. Há muita desonestidade. São pessoas que enrolam, engabelam as pessoas para venderem ou para tirarem proveito próprio. E a mentira, quantos mentirosos dentro da igreja? Mentirosos. Olha, não precisa dizer a respeito de mentira, que mentira é tão claro. O que é mentira, meu Deus? É faltar a verdade. Tudo aquilo que você falta com a verdade no teu falar é mentira.
E a Bíblia nos afirma de forma muito clara que o diabo é o pai da mentira. Então tem muitos que estão dentro das igrejas, no hall de membros, mas que são verdadeiros joios, são mentirosos, são desonestos. Outro aspecto, irmão, do joio é o ódio e o desamor. Quantos estão dentro da igreja, mas que odeia aquele que senta no outro banco ali? E aquele ali não, olha, se ele for para a fila da ceia, eu saio da fila. Se ele levantar para falar na igreja, eu saio da igreja. Sabe o que é isso? Joio. Sabe quem são essas pessoas? Joio. Porque cultivam o ódio, cultivam a falta de amor. Amar aquele irmão? Isso é impossível, eu não posso amar aquela pessoa. Entende? E o diabo tem esfriado o amor no coração de muitos. Já não existe o amor verdadeiro para com o Senhor Deus. O amor que nos constrange a sermos fiéis e irrepreensíveis. Então é isso que acontece, amados. Então as pessoas que se enquadram, este é um dos aspectos. Nós podemos citar todos os frutos da carne que está ali delineado na palavra. Veja quais são. Aqui eu apenas peguei de forma mais generalizada. Mas todos aqueles que vivem na prática dos frutos da carne e na igreja se mostram santos, com certeza são joio. Eu poderia citar um monte de outros exemplos, mas eu creio que esse que eu citei agora, frutos da carne, e esse que eu citei, que eu conversei com você, é o suficiente para que você entenda e talvez você faça uma reflexão para ver onde que você se encaixa. Se você é joio ou se você é trigo. Meu irmão muito amado, é tempo de vivermos exclusivamente para honrar e glorificar a Deus com nossas ações. É o tempo de honrarmos e glorificarmos a Deus. Quero dizer para você que o legalismo não tem lugar na vida do servo. A vida do servo é movida verdadeiramente pelo Espírito Santo. Está no pecado? Agora é o tempo de arrependimento. Hoje é o dia oportuno para a confissão de pecados, para a confissão de todos os teus erros, para que você mude de vida e seja, não joio, mas trigo. E que no dia final não sejas queimado, mas que seja chamado para a glória. Amém. Oh, glórias a Deus por isso. 1 João capítulo 3, versículo 8 a 10. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. 1 João 3, de 8 a 10. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que você reveja os teus conceitos, a tua vida, e que você abrace Cristo Jesus e diga: Senhor, quero ser trigo, quero ser trigo, quero ser trigo, quero ser bênção, quero ser bênção. Amém? Glórias a Deus por isso.